Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família. Mais um dia, mais uma manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Mais um dia lindo, ao qual o Papai do Céu olhou lá e disse: peraí, deixa eu dar mais uma chance de vida para minha filha, meu filho amado. Eu quero que eles mudem, eu quero que eles se arrependam, eu quero que eles sejam transformados. Então, a cada manhã é um motivo de alegria para as nossas vidas, porque mais um dia o Senhor nos concedeu, mais um momento de vida. Gente, é tão gostoso acordar de manhã e saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado permissão de abrirmos os nossos olhos, de estarmos aqui e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado Jesus, como eu te amo, Paizinho Santo, como é gostoso amar a Deus, como é gostoso servir ao Senhor, como é bom, como é bom. Como é bom e maravilhoso servir a Deus e saber que Ele se faz presente, até mesmo nos momentos de dificuldade, até mesmo nos momentos que passamos, né, de lutas, porque são muitas, irmãos, mas todas elas o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. E nessa manhã eu tenho certeza, nessa manhã não vai ser diferente. Todos os dias há uma nova chance, há um novo dia, há um novo amanhecer. É diferente, a presença de Deus é diferente, é de acordo com aquilo que você acredita, irmão. Se você levanta o dia e já começa a dizer assim: bom dia, Espírito Santo, obrigado, Paizinho, por mais esse dia, você vai ver o quanto o Senhor vai fazer na sua vida, o quanto o Senhor vai mudar, vai transformar e vai fazer desse dia um dia de bênção. E você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Que dia abençoado, Paizinho Santo. Que dia maravilhoso. E é um dia maravilhoso. Olha, irmãos, se aprendermos a ter um coração agradecido, tudo vai ser diferente na nossa vida. Tudo se transforma e tudo é mudado. Glória a Deus. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus. Seja bem-vindo, né? E vamos estar aqui na leitura do livro de Neemias, capítulo 7. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e um bom dia bem gostoso, um abraço forte e shalom para vocês, shalom, a paz do Senhor Jesus. Gente, hoje no nosso meio tem uma pessoa que está aniversariando, é a missionária lá de Portugal, que eu amo muito, tenho orado muito por ela, a nossa amada, e ela está presente. Olha, amada, feliz aniversário, que Deus multiplique os seus anos de vida. Você é uma mulher linda, muito especial, você é guerreira, você é forte. E os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já está fazendo no seu meio. Só basta acreditar, viu, Ed? Eu vou dizer, Deus está com você, amada. Você é maravilhosa, você é linda e Deus é na tua vida, é no meio da tua família, no teu ministério, viu? É uma missionária, uma mulher de Deus ali em Portugal que trabalha incansavelmente. É mãe, é esposa e é guerreira e cuida da obra da casa do Senhor também. Sejam bem-vindos cada um na presença do Senhor. Ai, que lindo, Sandra, você tá aqui, amada. Beijinho, Sandra, lá em Recife. É amiga de adolescência, né? Colegas, a gente ali. Eita, glória a Deus. Um abraço para você, amada. Que Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Cada um de vocês. A pastora ali também. Tô vendo que a pastora também tá presente lá de Vitória, né? Da Serra, no Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio, cada um de vocês. Como o salmista Davi mesmo diz, no Salmo 3, verso 5, ele diz: pela manhã me apressarei para ti, ó Senhor, pela manhã orarei e vigiarei. Que nessa manhã nós possamos nos apressar para o Senhor e vigiarmos,
orarmos e agradecermos e ficarmos na posição. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, né, no nosso meio. Vamos orar? Eu quero fazer uma oração antes de começar a leitura da palavra. Eu quero orar junto com vocês, apresentando a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, apresentando, né, esse momento e dando a primícia do nosso dia para Deus, dessa manhã, dessa tarde aí em Portugal, dessa noite lá no Japão. Nós temos pessoas que participam conosco também lá do Japão. Sejam bem-vindos e seja bem-vindo, Espírito Santo. Paizinho Santo, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela chance de vida que o Senhor nos concede a cada manhã. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo pão diário. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado até mesmo, Senhor, nós agradecemos pelas nossas dificuldades e lutas, porque através delas, Senhor, nós temos crescido e temos deixado sermos trabalhados e sermos transformados. Obrigado, Pai. Abençoa, Pai, esse momento e toma o teu lugar de honra, Paizinho Santo, no nosso meio. Toma o teu primeiro lugar nesta live, na minha vida, no meu lar, no meu ministério, no meu casamento, Senhor, em tudo que ireis fazer aqui, Senhor. Toma o teu primeiro lugar na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha família linda que eu tanto amo. Pai, vai, toma o teu primeiro lugar, o teu lugar de honra no meio de cada um de nós. Paizinho Santo, Pai, perdoa as nossas falhas, porque pecamos, Pai. E como pecamos, como somos falhos, pequenos, e o quanto cadecemos de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, nesta manhã, Senhor, e prepara todo o nosso caminho, todo o nosso dia, Senhor, nessa manhã. Caminha conosco, segura em nossas mãos, meu Pai. Limpa a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra e abre o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo, Senhor, que Tu nos ensina através, Senhor, dos exemplos dos Teus servos ao qual Te serviram na antiguidade. Meu Deus, em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, nos proteja nessa manhã, nos esconda em Teu esconderijo e eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade e que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queira. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, o livro de Neemias, capítulo 7, ele fala sobre Neemias. Agora ele estabelece guardas e faz uma relação dos seus primeiros que vieram a Jerusalém. Agora as muralhas e as brechas estão todas fechadas. E agora as portas já estão construídas. E nesse momento, nós vemos que Neemias existe a preocupação, ele como líder, ele existe a preocupação de simplesmente agora levantar, né, obreiros, ao qual que iria cuidar e fazer uma lista de todas as famílias que foram. Porque no meio de Neemias, tanto por fora da muralha como também por dentro, os inimigos sempre estavam atacando a vida de Neemias e procurando impedir o trabalhar de Deus ali, né, em Judá, ali em Jerusalém. Nós vemos que Neemias enfrentou muitas coisas até chegar ao ponto de finalizar todas as muralhas. Mas isso não queria dizer que já estava tudo bem e pronto, e iriam descansar. Não. A Bíblia nos ensina também, a palavra do Senhor, através de todos esses exemplos, que como servos de Deus, nós sempre temos que estar revestido e vestido com toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele prepara o povo, ele diz, olha, se revistam de toda a armadura do Senhor. Ele diz, ministre o capacete da salvação, cinja o lombo com a tua verdade, com a verdade. Coloque a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé e calça os pés com a sandália do Evangelho. E aí ele diz no final, ele diz, e fazendo isso, ficai firme. Ele diz, se revista de toda a armadura. Irmãos,
como soldados de Cristo, como servos e como guerreiros, né, do nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, nós temos que aprender algo. Temos que sempre andarmos armados. Não quer dizer que vencemos uma batalha, vamos colocar as nossas armas de lado. Não, temos que estar preparado para outro. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai procurar nos fazer parar. O inimigo das nossas almas, ele sempre vai querer destruir os nossos lares, os nossos casamentos, a vida dos filhos, a vida do esposo, a vida da esposa, a vida dos pais. Sempre vai procurar fazer de tudo, impedir a tua vitória, a tua bênção. Por isso que nós, como cristãos, nós precisamos estar pronto a todo momento, sabendo que a nossa luta aqui não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as hostes e a potestade dos ares. A nossa luta aqui é totalmente espiritual. E Neemias, em toda a sua jornada, ele via isso. Neemias, ele enfrentou lutas e mais lutas, mas ele foi um líder perfeito, incansável. E sempre foi insistente e persistente e firme em tudo que ele estava fazendo. E acima de tudo, Neemias tinha comunhão com Deus. E tinha visão espiritual para não ser enganado pelos outros. Irmãos, quantos de nós temos sido enganados? Quantos de nós temos recebido, a punhalada pelas nossas costas? Quantos de nós temos sido perseguidos, até mesmo no meio da nossa casa, no meio da nossa família? Nós enfrentamos isso, irmãos. No meio da igreja, no lugar que é mais sagrado, que é para ser o lugar separado do Senhor, nós vemos e encontramos inimizades. Por quê? Porque nem todos que estão dentro e nem todos que diz que é de Deus são de Deus. Nem todos que se diz crente são crentes, porque até o diabo é crente, irmão. Agora, cristão verdadeiro, genuíno, com coração puro, um coração em Deus, fazendo a vontade de Deus, não a vontade da sua carne, e fazendo as coisas sem interesse, porque muitos fazem por interesse. Interesse de ver seu nome crescer, interesse de ganhar e ser beneficiado. Essa é a realidade. Infelizmente, nos dias de hoje, é o que mais enfrentamos. Pessoas caluniadoras, pessoas interesseiras, pessoas que copiam sempre dos outros. Quem conhece sabe os chineses. Os chineses são as pessoas que eles não fazem nada, eles não criam nada deles. Agora, eles são mestre em copiar. No nosso meio, dentro da igreja, nos nossos ministérios, tem um monte de chineses. Sabe por quê? Porque eles andam, os chineses, todo canto que você vai ver um chinês com a câmera. O japonês ele é muito inteligente, o japonês ama a câmera também. Mas os chineses, eu estou falando dos chineses, eles andam com uma câmera fotográfica, tirando foto de tudo, para copiar tudo e fazer como se fosse eles que tivessem inventado. Assim no nosso meio, quando nós não encontramos o inimigo como caluniador, defamador, destruidor, nós vamos encontrar aqueles que copiam e querem ser você. E querem, tudo que você fala, eles pegam e dizem e fazem as suas ideias, roubam as suas ideias. Por isso que eu falo, gente, não fala tudo, nem os teus sonhos, nem as tuas ideias, nem os teus projetos. Não conta pra ninguém, conta pra Deus. Conta para Deus. Até você concluir o seu trabalho. Aí sim, você conta as bênçãos. Aí sim, quando você finaliza o seu trabalho, aí você diz, eu fiz. Patenteia. Disse, eu, pastora Luzelita, foi eu que criei. Foi Deus que me deu essa ideia. Assim tem que ser a nossa vida, em todos os sentidos, que seja ministerial, que seja dentro da sua casa, que seja no teu trabalho,
que seja em qualquer área. Irmãos, Deus, Ele nos dá talentos. E aqui nós vemos Neemias. Neemias enfrentou muito. Até desde o capítulo 1 nós vemos quando Neemias escuta do seu irmão, que tinha regressado de Jerusalém, de Judá, e falando a tristeza que estava a cidade ao qual eles nasceram, a desolação que estava, o que o inimigo tinha feito com eles. Neemias chorou por dias. Neemias orou, jejuou, lamentou, pediu perdão pelos seus pecados. Neemias ali se rasgou diante de Deus. E não só foi um dia, não. Não só foi uma hora, não. Foi dias. Foram por dias. Até chegar ao ponto dele, com muito medo, ele teria que servir à mesa do rei. Ele tinha que servir. E diante do rei não poderia se apresentar de qualquer jeito. Porque senão era pena de morte. Se o rei visse você triste. Mas só que Deus fez com que o rei achasse graça. Houve toda uma preparação até Neemias chegar a Jerusalém. Nós já vimos desde o primeiro capítulo, quando eu li o primeiro capítulo com vocês. Depois o segundo capítulo. Neemias antes, quando chegou lá, ele fez o quê? Ele observou. Não disse nada para ninguém o que ele foi fazer lá em Jerusalém. Você sabe o que é isso? São estratégias dadas por Deus, sabedoria divina. Lá no Salmo 111, verso 10, diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todo aquele que teme e guarda os seus preceitos. Irmão, quando tememos a Deus, o Senhor, Ele nos dá sabedoria. O Senhor não nos deixa sermos enganados. O Senhor nos direciona. Muitas das vezes, por falta de sabedoria, nos precipitamos. E depois nos lamentamos por conta da precipitação. Porque a precipitação traz lamentação. Irmãos, preste bem atenção. Vigie. Neemias, ele não se precipitou e já foi logo contando para todo mundo qual era o interesse dele chegar lá. O inimigo estava ao derredor o tempo todo de Neemias. Lembre-se que junto com Neemias foi Sabalate, Tobias e o árabe. E eles se enfureceram. Preste bem atenção, lá no capítulo 2 de Neemias, versículo 10, diz assim: quando Sabalate, o aronita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram extremamente o quê? Perturbados. Que alguém viesse a promover o bem aos filhos de Israel. Ele estava irado. Por quê? Porque ele não queria que ninguém ajudasse o povo de Israel. Não queria que ninguém ajudasse a cidade ser edificada. O inimigo das nossas vidas, irmãos, ele não quer ver a gente feliz. Tem pessoas que estão do nosso lado, que estão só esperando assim, ver a tua queda. Para dizer assim, ó, eu não disse. Ou, né? Só quer ver a sua perdição. Lhe inveja. E diz que é seu amigo, hein? Vigia, cuidado. Cuidado. E olha, você sabe qual era a função deles? Era acompanhar Neemias até chegar lá. Como guarda, como oficial. Porque o rei mandou oficiais ir junto com Neemias. E o rei também deu as madeiras para a reconstrução. O rei também deu, né,
ali as cartas por todas as províncias que Neemias fosse passando, para que os governadores daquelas províncias deixassem ele passar até ele chegar a Jerusalém, até ele chegar em Judá. Irmãos, precisamos termos comunhão com Deus e buscar de Deus e confiar no Senhor. Porque nem todo mundo que está ao teu redor são teus amigos. Muitos eles procuram e fazem de tudo para destruir a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, a tua família. Mas lembra que Deus, ele sempre se faz presente na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que o amam. E o Senhor, ele sabe muito bem a quem ele defende. Os olhos do Pai estão sobre a nossa vida. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Pai amado. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso tudo. E Neemias, como temia a Deus e servia a Deus de uma forma soberana, com temor no seu coração, ele fazia tudo em silêncio. Por isso que ele é conhecido como um grande líder, um líder perfeito, que conseguiu conduzir todo o seu país a reconstruir as muralhas de Jerusalém, com os inimigos atacando. Ele deu toda a estratégia porque ele buscou de Deus. Ele deu todas as estratégias. Olha, com uma mão você constrói e fecha todas as brechas. Com a outra mão você tem a arma para lutar. O servo de Deus, ele não pode deixar as suas armas paradas. Tem irmã que diz, ai pastor, eu acabei de vencer uma luta e agora já me vem outra. Eu falei, irmã, não bota tuas armas para baixo não. Continua revestidos. Continuam armados. Porque nós não podemos colocarmos as nossas armaduras de lado. Porque a nossa vida, a nossa luta aqui é constante. Nós precisamos nos revigorar todos os dias no Senhor. Buscando renovo de Deus. E Ele nos dá renovo. Porque é Ele que nos levanta todos os dias. Nós vemos aqui tudo. Por último, no capítulo 6, nós vemos aqui os inimigos conspirando contra Neemias, porque as portas ainda não estavam fechadas. O muro já tinha sido todo fechado. Só estava com os umbrais, mas não as portas no lugar. E ali você vê Sanbalat e Tobias mandando só recadinho para ele. Nós vemos isso ontem. Agora, no capítulo 7, e olha, outra coisa. E eles estavam pelo lado de fora, mas também tinham os do lado de dentro. Porque aqueles que estavam de fora subornaram os que estavam dentro. Compraram ele e queriam fazer de tudo para destruir
a vida de Neemias. Mas Neemias ficou e continuou na perseverança, na posição. Irmãos, precisamos estar sempre de vigilância, buscando de Deus a sabedoria divina e o discernimento para não sermos enganados. E aqui no capítulo 7 nós vamos ver agora que Neemias faz um alistamento para saber quem é judeu e quem não é judeu, aqueles que estão dentro do muro, porque existia preocupação, porque ele sabia que ali dentro tinha pessoas infiltradas, tinha pessoas que eram até judeus, mas estavam do lado da oposição. Estava sendo contra tudo aquilo que estava sendo edificado ali dentro, para a melhoria do país, da cidade, da nação. Como nós enfrentamos isso? E aqui começa: e sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores e os levitas. Agora Neemias, ele começa a listar, né, os porteiros, aqueles que iriam guardar as portas, os cantores e os levitas. E eu nomeei Anani, o meu irmão, que foi aquele irmão que levou notícia para Neemias, lá quando ele estava na Babilônia. Foi e disse e trouxe a notícia para eles. E aqui nós vemos que ele nomeou o seu irmão e a Ananias, o maioral da fortaleza sobre Jerusalém. Agora ele levanta o seu irmão como governador de Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhe: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trocai-as e ponhai as guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Neemias também sabia que ele não poderia contar com qualquer um. Ele tinha as pessoas certas, porque lá no meio também tinha aqueles que queriam ver a derrota do seu próprio povo, e principalmente a derrota de Neemias, porque vocês lembram lá no capítulo 5, nós vemos que os pobres eram explorados, porque os ricos começaram também a abusar dos pobres. Os magistrados, né? Aqueles que tinham condições, eles emprestavam a juros, e juros altíssimos, a ponto que os mais pobres não tinham condições de pagar. Eles tomavam as terras, eles tomavam seus filhos também como escravos, e escravizavam até os filhos daqueles ao qual tinham pedido emprestado. Nós vemos isso, irmãos. E Neemias, ele sabia que no meio daquele povo tinha todo tipo e toda classe de gente, até aqueles que abusavam dos mais humildes, dos mais, desfavorecidos, a ponto que ele lutou contra isso e conseguiu vencer, fazendo com que cada um deles devolvesse por direito aquilo que os pobres tinham, porque eles estavam sendo explorados e roubados. E aqui Neemias continuando no capítulo 4, e era cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. As muralhas estavam prontas, as casas ainda não tinham sido reconstruídas, edificadas, e tinha poucas pessoas que estavam morando dentro, porque o povo estava espalhado, irmãos. Viviam como nômades em tendas, porque a cidade, só lembra, a cidade toda tinha sido destruída. Toda a cidade.
Aí agora nós vemos que ele no versículo 5 ele diz: então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, assim achei escrito nele. Aí nós vamos ver aqui, né? Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém de Judá, cada um para a sua cidade. Aí, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Naamias, Nanani, Mardoqueu, Bilsa, Misparete, Bigvai, Neum, Baanã. Este é o número dos homens do povo de Israel. E aqui eles voltaram. Aí depois no versículo 8, até, porque esse capítulo ele é bem grande, são 73 versículos. Mas eu vou resumir porque só fala sobre a genealogia daqueles que voltaram. E Neemias, existia a necessidade de Neemias fazer o levantamento do povo para saber quem era quem e quem estava ali dentro. Aí ele começa os filhos de Cefatias, 372. Aí ele começa a dizer a quantidade, quem era filhos, quem eram os pais, e assim vai falando, até chegar aqui já quase no versículo 60. Aí eu vou no 59, ele diz: e os filhos de Cefatias, os filhos de Atio, os filhos de Porquerete, Razabaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram a Termelá, Termerhassã, Querube, Adom e Men, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e as suas linhagens, se eram de Israel. Esses aí estavam no meio, mas não tinham como comprovar se eles eram de Israel ou não. Aí ele no 62 ele diz: e os filhos de Belaias, e os filhos de Tobias, os filhos de Necota, 642, e dos sacerdotes e filhos de Abaías, e os filhos de Acós, os filhos de Betsilém, que tomara uma mulher de filhas de Basilai e Geneadita, e chamou do nome delas. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E, gente, tinha sacerdote no meio dos sacerdotes de Jerusalém que não eram e não faziam parte e não eram da linhagem judaica. Eles não tinham como comprovar que eles eram judeus. Então ali eles foram o quê? Foram chamados de impuros. Eles viram que eles foram excluídos do sacerdócio. Irmãos, é uma das coisas tão sérias que ocorre no nosso meio como cristão, dentro das nossas igrejas, dos nossos ministérios. Pessoas que estão em posições, têm cargos dentro das igrejas, mas não são da linhagem pura. Sabe por quê? No nosso caso, não é que tem que ser judeu para ser sacerdote, ou ser pastor, pastora, ou ministro do evangelho, mas tem que ser verdadeiramente cristão. De dentro para fora. Tem que ser puro, consagrado, ter vida no altar. Tem pessoas que estão na posição, tem um cargo de posicionamento, mas está servindo como escândalo para o evangelho. Está acabando
procurando acabar o evangelho. E aqui nós vemos que Neemias, quando ele faz esse levantamento, ele faz esse alistamento, ele começa a descobrir que tinha sacerdotes, tinha pessoas que não eram judeus de nascença, que não era da linhagem sacerdotal, porque existia não existe até os dias de hoje. A linhagem de levitas, a linhagem de sacerdotes, cada um na sua posição. Neemias agora ele descobre que tinha sacerdotes ali, na posição de líder, sem ser sacerdote. Sem ser da linhagem pura. Porque eles eram impuros, eles não faziam parte, eles não eram judeus de nascença. Eles não tinham como comprovar. Eles estavam ali infiltrados no meio deles. É aí onde entra muitas das vezes a maldição. Aí muitas das vezes entra, né, os problemas, os escândalos. Aí diz, foi sacerdote fulano de tal que fez. Foi pastor, foi pastora, foi missionária. Olha, e serve como escândalo. Aí aqui nós vemos que no 64 ele diz, esses buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, mas eles não tinham como comprovar. Porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Tissata lhe disse que não comesse das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Agora eu vou falar, pastora, que palavra é essa, Urim e Tumim, né? Eu estava pesquisando e vendo, e toda essa geração junta foi 42.370. Preste bem atenção, eles não tinham como comprovar e precisava ter um sacerdote puro que tivesse, né, temor e tivesse o Urim e o Tumim. Aí eu estava lendo aqui, olha bem, o Urim e o Tumim são objetos usados pelo sumo sacerdote para determinar a vontade divina quando precisam de uma resposta de Deus. A questão de importância nacional, seu uso era parecido como o uso de sorte. O Urim e Tumim era colocado dentro do peitoral do sumo sacerdote antes dele entrar no tabernáculo. Parece que deixaram de ser usados depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Isso foi lá no livro de Êxodo 28, 30 e Neemias 7,65. Nós vemos que aqui, né, o Tissava lhe disse que não comesse das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Quer dizer que confirma que verdadeiramente ali tinha sido parado de ser usado na destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor e agora estava voltando. Então Neemias estava esperando encontrar o sumo sacerdote perfeito, aquele que não se corrompeu, aquele que ainda. E eu estava vendo, sabe, irmãos, em outro significado também, falando sobre a palavra, né? O significado da palavra. Urim e Tumim era um... Aí eles falam... Deixa eu ver aqui, ó. Que eu quero ler aqui, porque... para poder não dizer a palavra errada. Né? Ele era como se fosse assim... uma coisa de deviação. Era uma coisa de sorte, mas tem um significado também que eu estava lendo. O significado da palavra, deixa eu ver aqui, que eu não quero dizer erroneamente, porque eu estava estudando aqui.
Isso de acordo com a Bíblia, viu? Tumim significa tumim no dicionário informal. É uma das pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote de Israel nos tempos bíblicos. De acordo com a Bíblia, as pedras Urim e Tumim eram usadas para receber resposta de Deus sobre diversos assuntos, de forma com que se obtinha a resposta era através do brilho de uma das pedras, correspondendo à resposta positiva ou negativa. Além disso, na tradição, isso aí vai. O Urim e o Tumim também fazia parte das vestimentas, nós sabemos disso. Então, sem essas pedras, com certeza, irmãos, eles não poderiam tomar nenhuma decisão. Porque era parte-chave. E uma fala sobre brilho, e eu tinha visto em outras o que significava. Ok, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Em hebraico significa luzes e perfeições. Olha que coisa linda, né? Então, o Urim significa luzes e Tumim significa perfeição. Resumindo, irmãos, quando ele diz assim, Tirsafta, lhe disse que não comesses das coisas sagradas até que apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Quer dizer o quê? Um sacerdote de luz e de perfeição. Então precisava ter um sacerdote puro, e aqueles ali eram impuros. E dando continuidade, já terminando aqui, ele fala que toda essa geração junta foi de 42.370. E afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, tinham 245 mil cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435 jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra, e Tessafa deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, né? 5 bacias de 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 aratéis, e o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e pratas 2.000, e aí foi, e de vestes sacerdotais, 77 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Agora a cidade estava pronta. Mas mesmo assim, eles ainda estavam esperando, né, o sacerdote perfeito, porque aqueles outros queriam porque queriam estar, mas não tinham como comprovar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui no capítulo 7, nós também tomamos uma lição. E qual foi a lição desse capítulo? Nós temos que buscar a prova de todas as coisas antes de tomarmos qualquer decisão. E a coisa mais sábia que Neemias fez foi orar, buscar de Deus o direcionamento, o que ele precisava fazer depois que todo o muro fosse reconstruído, fosse edificado, e as portas todas assentadas. E agora ele ora, Deus dá, no 5, então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito neles. Ele foi tão sábio ao ponto de juntar todos.
e tomar as decisões corretas para poder limpar verdadeiramente e dar continuidade. Agora eles precisavam construir dentro, porque os muros já tinham sido fechados. Agora Neemias, ele levanta, né, os porteiros, os levitas, os cantores. Eles levantam também, agora prepara tudo. Ele vê cada um segundo a sua linhagem. E olha, esse livro aqui, o capítulo 7, as pessoas muito não gostam de ler porque é cansativo. Genealogia, é o filho de Jatu, 845 e tal. Ninguém nem sabe a importância e não dá nem valor em saber que cada um desses, eles fazem parte de uma tribo de Israel. E cada tribo de Israel, porque você sabe que são 12 tribos, e cada tribo ela tem a sua função. E cada um com a sua função. Assim, nós precisamos, irmãos, também reconstruir as nossas vidas. Aquilo que está fora do lugar, colocar no lugar. As portas que estão abertas, dando brecha para que o inimigo entre e procure fazer festa, nós precisamos fechar essas portas. Precisamos estarmos alinhados em Cristo. Precisamos estar firmes e buscarmos sabedoria de Deus, do alto, para fazermos conforme tudo que a palavra do Senhor nos ensina, para sermos abençoados e recebermos a bênção divina. E recebermos as nossas promessas. Quantos de nós temos promessa? Todos nós temos promessa. Mas as promessas do Senhor, elas só se cumprem em nossas vidas se nós porque Ele requer, viu? O Senhor, Ele requer certos requisitos de nós, de obediência, como servos, como os obreiros da palavra do Senhor. Muitas das vezes, nós atrasamos as promessas do Senhor serem cumpridas. Tem pessoas que morreram, mas não viram as promessas serem cumpridas em suas vidas. Por quê? Irmãos, aí essas promessas terminam sendo cumpridas na vida dos filhos, dos netos, porque eu creio. Como eu sempre costumo dizer, nós somos os nossos próprios piores inimigos. Quantas das vezes nós sabotamos as nossas vidas, somos nós, porque damos lugar. Se a Bíblia me ensina que eu não devo sentar nas rodas dos encarnecedores, ou andar com quem não presta, e o que é que eu vou fazer no meio que não me cabe? Como é que eu posso me misturar com qualquer pessoa? Se a Bíblia me ensina que eu não posso ser precipitada a tomar decisão, eu preciso buscar de Deus a orientação divina, termos comunhão com o Pai, porque Ele nos dá a resposta. E dá, irmão, e dá. Deus fala conosco. O Senhor nos orienta quando buscamos dEle. É porque, infelizmente, nos dias de hoje, tantos profetas por aí, tantas profecias profetadas que estão ocorrendo por aí, que as pessoas começaram a correr atrás do homem, não é atrás de Deus. Ei, Deus fala, hein? A palavra do Senhor está aqui. Ele fala conosco. É a verdadeira profecia. E aqui tem saída para todos os nossos problemas. Aqui dentro tem a orientação para tudo, meus irmãos. Precisamos, irmãos. Precisamos buscarmos de Deus. Precisamos abrir a nossa vida diante do Pai e pedir ao Senhor: Senhor, me orienta. Me dê direcionamento, Pai, para que eu possa estar fazendo segundo a Tua vontade. Seja o líder perfeito, seja a líder perfeita.
começando dentro da sua casa. Precisamos consertarmos. Precisamos voltar aos primeiros. Buscando os primeiros valores. Aqueles valores que você se esqueceu lá atrás, que no princípio, todo princípio, os valores que você herdou do seu pai, da sua mãe, da sua família, os bons valores, os bons princípios, a boa educação. Quando você nasceu de novo, porque nem todo mundo nasceu crente, viu? Eu mesmo, eu não nasci num lar evangélico. Mas eu sou de uma família de princípios, de valores, mesmo que não fossem evangélicos. Eles me ensinaram o que era certo e o que era errado. Eu tive a minha mãe até os meus 13 anos, mas a minha mãe me preparou para a vida. Ela me ensinou muito antes de partir. E minha mãe morreu crente, viu? Glória a Deus. E eu não sabia. Eu só descobri depois que eu me converti, depois de anos. Porque quando eu perdi ela, eu tinha 13. E eu vim saber quando eu aceitei a Jesus, meu primeiro ano no Evangelho, quando eu estava com meus 20 anos de idade. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Quando nós temos a promessa de Deus, nós vamos ver. Existem promessas. Desde Gênesis, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista. Não deixe as suas armas de lado, confie. Porque Deus vai atrás, hein? Deus cobra. Deus, Ele salva, Ele muda, Ele transforma. Ele faz o impossível acontecer. Mesmo que os nossos olhos físicos não estejam vendo, mas o Senhor está trabalhando. Até mesmo nessa situação que você está achando que não tem jeito. Porque Jesus, Ele tem jeito para tudo que não tem jeito. Tudo aquilo que é impossível é a especialidade do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! O nosso Deus é o Deus do impossível. E é a especialidade fazer o impossível. Mesmo que nós não estejamos vendo com os nossos olhos físicos, feche os teus olhos e creia no espiritual. Poderoso Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo teu ensinamento, pelas tuas orientações ao Espírito Santo, pela tua santa presença em nosso meio. Pai, obrigado, Jesus, obrigado por esse dia, por esse momento tão especial, pela sua presença no nosso meio. Meu Pai, visita cada vida aqui presente, cada lar, cada ministério representado. Trabalha, meu Deus, naquilo que nós não podemos trabalhar. Muda, Senhor, aquilo que nós não podemos mudar. Transforma, Senhor, aquilo que nós não podemos transformar. Senhor, só o Senhor pode e mais ninguém. E em Ti, Senhor, depositamos a nossa confiança. Senhor, sem Ti nada somos. E declaramos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor é conosco. Que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Paizinho amado. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Sol da Justiça. O nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafa, o nosso Jeová Nissi, o nosso Jeová Shalom, o Deus da paz. Tu és o El Shaddai, o Elohim. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando. Senhor, Senhor, presenteia cada um aqui presente com a tua presença. Senhor, vai na necessidade de cada um, Pai. Se precisa ser derrubado, portas que sejam derrubadas. Que se precisa de construção, reconstruir, que seja reconstruído. Se precisa de limpeza, Pai, precisa tirar tudo que não agrada, Senhor. Vai tirando e limpando, Senhor. Arranca, meu Deus, porque muitas das vezes é necessário ser arrancado para que o teu melhor venha. Pai, muitos não compreendem. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, traz a paz no coração daqueles que não conseguem compreender tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta perca. Mas, meu Deus, eu creio, Senhor, que Tu está fazendo tudo isso porque o Senhor vai fazer tudo novo. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor vai fazer tudo novo. Como o Senhor fizesse ali em Judá, em Jerusalém. Tudo estava sendo novo, sendo transformado, mudado, alinhado, colocado quem era para estar em cada sua função e posição. Meu Deus, reposicione, Senhor, e tira do nosso meio, do meio do nosso ministério, Pai, aquilo que não presta. Senhor, vai tirando, mostrando, alinhando, quebrando, em nome de Jesus, toda maldição saia. Seja quebrado toda corrente, aquilo que tem amarrado a vida do teu povo, acorrentando, aprisionando no mundo de mentira, no mundo de lascívia, no mundo do pecado. Meu Pai vai libertando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus. Meu Deus, vai quebrando toda a obra de bruxaria, de feitiçaria, vai quebrando toda oração contrária, destruindo, dissipando todo o levante do inimigo contra vidas que estão aqui presentes, que estão necessitadas, que estão carentes, estão precisando de um levante, de se reanimar, se revigorar, se levantar. Meu Pai, em nome de Jesus, vai dissipando e quebrando e lançando por terra toda aquelas amarrações, aquelas ataduras que estavam aprisionando. Em nome de Jesus, agora, sai! Todo inimigo que tem agido no meio desta casa, dessas famílias, desses ministérios, do nosso ministério também. Meu Pai, em nome de Jesus, blinda. Senhor, coloca a armadura sobre as nossas vidas, do alto da nossa cabeça à planta do nosso pé. Venha nos revestir, meu Paizinho Santo, em nome de Jesus, Pai amado, Pai poderoso, Pai que é juiz, que é advogado, Pai, oh Paizinho amado, o Senhor que nos conhece de dentro para fora, o Senhor que sabe todas as coisas e conhece a intenção também do coração do homem. Meu Deus, em nome de Jesus, do alto da nossa cabeça à planta do nosso pé, ministra o capacete da tua salvação, cinge o nosso lombo com a tua verdade, nos coloca a couraça da tua justiça, a espada do teu espírito, o escudo da fé e calça os nossos pés com a sandália do teu evangelho. Senhor, e nos faz ficarmos firmes, fortes como soldados valentes, sem medo da batalha, sem medo, sabendo que o Senhor é o nosso escudo, sabendo que o Senhor é a nossa segurança, sabendo que o Senhor é o nosso porto seguro. Pai, firma as nossas vidas e nos coloca de pé em posições de verdadeiros soldados, obreiros do teu evangelho, sem medo e sem vergonha de falar da tua palavra, estando preparados para que não venham a vergonha, Senhor, no momento
de alguém vir nos confrontar. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faz sermos como Neemias, sábio, temente e direcionado por Ti, Senhor. Assim queremos ser e fazermos e darmos o nosso melhor. Nos proteja, Paizinho Santo. Traz saúde no nosso meio, traz cura divina, Senhor. Traz restauração, restituição, meu Deus. E nos traz a Tua paz, que só o Senhor pode dar. Nos dá um dia de bênção em Tua presença. Nos acoberta, nos esconda em Teu esconderijo. Livre-nos, Senhor, de todo acidente. Acidente de trabalho, acidente de carro. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da língua ferina, do olho grande de inveja, das orações contrárias. Livra-nos, Senhor, de toda a fúria do inimigo, Senhor. Da cegueira aos nossos inimigos, da surdez aos nossos inimigos. E nos esconde, Paizinho Santo, em Teu santo esconderijo. E nos receba, Pai, embaixo das Tuas asas. E desde já, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com todos nós, e todos nós dizemos amém, amém. Seja abençoada a tua entrada e a tua saída em tudo que vocês irão fazer durante todo esse dia. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos estar aí unidos, ficarmos firmes na posição. Estejam na posição. Amém? Hoje à noite temos a leitura, do livro de Gênesis, capítulo 10. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, já estamos no capítulo 10 de Gênesis. Tem sido uma bênção os estudos à noite. É de segunda a sexta. Quem quiser participar, me procure. Pastora, quero participar. Vocês que não podem participar, eu sei que um dia, quem sabe, nós podemos fazer em outros horários, porque sabemos que tem pessoas que estão em Portugal, tem pessoas que estão no Japão. Até mesmo quem está no Japão está participando. Nós temos a nossa irmã Andréa ali do Japão, que está participando também da leitura, da Bíblia, e participa de manhã comigo. Gente, é lindo demais, De manhã ela assiste a live de segunda a sexta, e à noite de segunda a sexta ela está também participando da leitura. O Japão dá para fazer isso, Porque enquanto nós somos noite, lá é manhã, e quando somos dia, lá é noite. E é interessante isso. Já no Japão ou em Portugal já é diferente, em Portugal os horários já tá mais tarde, Quando aqui é noite, em Portugal é madrugada, porque são 5 horas de diferença, Mas olha, Deus é na tua vida, meus irmãos. Deus é na nossa vida. Vamos continuar permanecendo firme e forte, sermos perseverantes, sabendo que o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida, irmãos, Ele cuida. Muitas dificuldades, muitas aflições, todos nós temos passado, mas o Senhor de todas elas tem nos cuidado. Irmãos, eu tenho, são muitas coisas, eu tenho passado por muitas lutas, como todos nós passamos, mas eu fico analisando e eu me coloco na vida do meu próximo. A necessidade de cada um. Às vezes a gente não compreende o que é perder tudo. Perder tudo literalmente é perder tudo. E alguém assim do dia para a noite pode perder tudo assim. Pum, não abrir e piscar do olho. Nós vemos um grande exemplo ali de Ló. Ou de Ló não, de Jó. Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua riqueza. E ainda sua esposa ainda ficava do lado dele murmurando e dizia: amaldiçoa o seu Deus e morre. O que restava
A Jó era um caquinho de telha para coçar. E ainda vinham as pessoas, uns julgavam, outros não julgavam. Já por final nós vemos que Deus foi tão misericordioso. Deus começa a usar os amigos de Jó. Tantos os amigos de Jó, eles também foram para também acusar e dizer, ó, ele estava em pecado, ele isso, ele aquilo. Mas Jó não pecou contra Deus. Ele passou por uma prova. E uma provação muito grande. E desses meses para cá, todas as lutas que a gente vem passando, eu tenho observado que tudo isso, eu sei que é algo que vai passar. E eu digo para você, vai passar, meu irmão. Vai passar, minha irmã. Porque o nosso Deus, Ele conhece e Ele sabe a nossa vida. Há 3 meses atrás, vocês sabem, eu sofri um acidente de carro, perca total do carro. O seguro não pagou nada, ficamos a pé. E eu vendo assim Deus fazer tudo isso, porque eu digo assim, ó, Deus permite. Não é que Deus que fez, Deus permitiu. E eu louvo a Deus por tudo e todas as provas, porque elas nos fazem crescer. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei onde eu vou estar. Mas de uma coisa eu vou lhe dizer, e que eu tenho certeza, eu vou estar na presença de Deus. Isso aí eu vou estar. Eu não sei onde eu vou morar, é isso que eu quero dizer. Hoje eu estou aqui dentro desse apartamento, dessa casa. Mas amanhã eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu vou estar com Deus. Onde eu estiver, eu vou estar na presença de Deus. Que eu tenha ou que eu não tenha. Assim tem que ser os lábios de um cristão. Glorificando a Deus o tempo todo. Por ter ou não ter. Tem gente que não sabe. Tem pessoas que não imaginam. As pessoas não imaginam, não nos conhecem. Mas o Senhor nos conhece. E Ele sabe todas as coisas. O Senhor é o nosso provedor. É aquele que cuida de nós. É aquele que nos sustenta de noite e de dia. Muitos julgam pela aparência. Por isso que aquelas coisas que a gente estava falando, cuidado. Então, nessa lição que nós estamos aprendendo no livro de Neemias, nós possamos tirar isso para a nossa vida, sermos vigilantes, sermos autênticos, verdadeiros e buscando de Deus sabedoria antes de tomar qualquer decisão. Deus vai prover. Não sei de onde vai vir o socorro, mas o Senhor vai prover. É o que eu sempre digo e vou continuar dizendo, que a nossa provisão vem do Senhor. Quando eu estava sem carro, e uma irmã que ficava preocupada direto comigo e ligava, né, para mim, preocupada, e eu dizia, calma, irmã, eu não estou preocupada não. Deus está cuidando. Deus está cuidando. E Deus está cuidando. Pastora, a senhora já está com carro? Estou com carro, mas não é meu. É emprestado. Mas eu sei que Deus está cuidando. E assim a gente vai a nossa vida. Cada um tem sua luta. Mas saiba lutar com as armas próprias. Lembre-se, as nossas armas são espiritual. Cuidado com isso aqui, ó, com a boca, com a língua. Vigia.
Porque às vezes você quer lançar a palavra, às vezes você quer falar o que não deve. Então, vigia, cala, vai no silêncio, ora. Amém? Tenha um bom dia. A paz do Senhor. Um beijo, obrigado pela sua presença, pela presença de cada um de vocês aqui. Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 8 e vamos falar sobre Esdra. Lê a lei diante do povo. Agora é outra etapa de Jerusalém. Agora é outra etapa ali de Neemias e vai ser uma benção. Vamos estar orando, intercedendo por cada pedido de oração de vocês. Depois eu vou ler as mensagens de vocês. Não se preocupe. Eu não pude ler aqui, porque se eu for parar para poder ler e responder cada um de vocês, eu não ia ter tempo. Mas saiba que a pastora sempre, em nome de Jesus, eu leio, sabe? Eu vejo os pedidos de oração. Eu oro por você, eu intercedo por você também, né? Vocês estão no meu coração. Não importa, irmão, quantidade. Tem live aí que tem 1.000, tem 2.000, tem não sei quantos milhões de pessoas assistindo, mas é live que só estão jogando, é de piada, é de brincadeira, é só jogando, é profecia, é profetada, é um monte de coisa, sem palavra, sem conteúdo. Agora, quando tem palavra e conteúdo e tem a presença real, divina, né? A presença de Deus no nosso meio, é isso aí. Mas o importante é que vocês estão aqui. E aqueles que estão aqui estão recebendo, estão crescendo. E vocês vão conseguir. Aquilo que vocês estão recebendo, vocês vão passar para outros. Isso é que é importante, irmãos. Eu não estou preocupado com quantidade, não. E tem gente que eu fico pensando assim, meu Deus, é só Jesus da causa. Mas ó, um beijo no coração. Shalom. A paz do Senhor. Ficam com Deus e até amanhã em nome de Jesus. A paz.